Fala galera, tudo bem? Hoje o vídeo é rapidinho aqui só para falar sobre o Chelsea que estreou. Existe toda essa expectativa em relação ao que vai ser o Chelsea nessa temporada 2020-2021, mas na estreia diante do Brighton ainda foi uma escalação muito diferente do que todo mundo projeta, todo mundo espera. Então, eu cheguei a fazer o vídeo aqui no canal, vou deixar aqui em cima, falando algumas das opções, o que pode ser a escalação do Chelsea ao longo dessa temporada. Claro, são vários os reforços chegando, tem vídeos de vários deles aqui no canal também. E eu sei que como a ansiedade é muito grande, estava todo mundo contando com essa primeira escalação, né? O que seria o time, quais seriam os indícios ali de preferências, de escalações. E a verdade é que o primeiro jogo serviu muito pouco para esse olhar, porque ainda foi um jogo de muitos desfalques, então o Chelsea muito distante do que vai ser a sua formação base ou sua formação principal. Vários dos reforços também não estavam à disposição, então acabou sendo um jogo que teve, sim, Kai Havertz e Timo Werner iniciando, mas em termos de estrutura mesmo, de funcionamento coletivo, acho que o que a gente pode extrair é muito pouco, como parâmetro, pensando na sequência da temporada. Aliás, se você não se inscreveu, se inscreva aí no canal, participe aqui embaixo, deixe seu comentário também, qual foi a principal impressão que você teve dessa estreia do Chelsea na Premier League. Deixa a curtida no vídeo, ativa o sininho da notificação, enfim, participe e se inscreva. E aí o que eu acho que dá pra gente tirar disso, né? Seguindo vários dos tópicos que eu abordei no início do vídeo que eu falei sobre o Rames, né? Sobre todos os cuidados que a gente tem que ter num primeiro momento, o que chamou a atenção do Chelsea diante do Brighton, né? Tudo bem, teve o golaço do Reece James, eu até brinquei no Twitter que me lembrou bastante uns chutaços de fora da área que o Belletti acertou com a camisa do Chelsea, ele fez alguns belos gols de fora da área também, e aí a comparação é meio natural, né? Lateral direito com lateral direito, e foi minha lembrança automática naquele momento do gol do Reece James. Agora, não foi uma grande atuação do Chelsea, o Timo Werner talvez tenha sido individualmente o grande ponto. E mesmo no caso do Timo Werner, a gente precisa relativizar algumas coisas, o que não diminui, obviamente, o impacto inicial ou a impressão positiva inicial. Foi muito interessante, de fato, ver o Timo Werner se movimentando, dando opção, correndo nas costas da defesa. São características conhecidas dele também, que a gente sabe que ele tem de qualidade. Foi interessante ele falando depois do jogo também sobre o perfil dos defensores que ele enfrentou, porque acaba batendo um pouco com aquela ideia que muito se debate e que eu acho que dá um debate muito interessante mesmo, de qual é o impacto, qual é a adaptação, se ela existe, se tem diferença no perfil entre as ligas ou não. A Bundesliga é uma liga extremamente intensa, física também, né? Então, nessa comparação com a Premier League, não é algo que a gente espera que seja um problema. Não no sentido da exigência física, mas o Timo Werner falou sobre isso depois do jogo, comentando sobre o perfil dos zagueiros que ele enfrentou. Agora, o que eu acho que faz com que a gente precise relativizar muito dessa estreia? A entender que o Brighton é um time muito específico, né? O Brighton é um time que com o Graham Potter, ele não é, embora ele seja aquele time que em primeiro lugar vai tentar escapar do rebaixamento, é o objetivo inicial da temporada, mas ele não vai ser aquele adversário fechado, o adversário que vai entregar a bola e falar pro Chelsea, no caso, se vira aí, abre um espaço na minha defesa. Não, muito pelo contrário, ele é um time que vai tentar elaborar a saída de bola desde trás, que vai tentar ficar com a bola, que vai tentar dominar a posse de bola, inclusive, para construir a partir disso. E por que isso muda tanto nessa avaliação? Porque a gente passa a enxergar um jogo que em tese beneficiava exatamente o que a gente já conhece das principais características do Timo Werner. Essa capacidade de se deslocar no ataque, de buscar infiltração, de se projetar para receber no espaço vazio. Se o adversário está fechadinho lá atrás, com a defesa montada, não existe espaço para correr nas costas dele. Agora, se o adversário tenta jogar, sai um pouco mais, ocupa uma faixa mais adiantada, fica com a bola, quando você recupera a bola, você vai ter espaços para explorar. Então acho que esse é um ponto importante da gente ter em mente ao pensar na positiva estreia do Timo Werner. Não apaga, obviamente, a boa estreia do Timo Werner. Foi interessante ver ele buscando espaço pelos dois lados, foi importante ver o Timo Werner jogando como o 9 dentro desse sistema, que a gente ainda não sabe qual vai ser exatamente, né? O Chelsea jogou com uma linha com 4, jogou com 2 meio-campistas e o Loftus-Cheek à frente desses meio-campistas, então Kai Havertz foi o meia aberto pela direita, com o Mason Mount aberto na esquerda, e o Timo Werner como esse atacante. Não é uma composição que está na lista do repertório mais esperado do Chelsea, seja pela escolha das peças ou até pela formação, embora a formação seja bem possível sim, a formação que eu quero dizer é o desenho tático, mas a combinação das características das peças não era a mais esperada, né? Ainda, por exemplo, com o Marcos Alonso na lateral esquerda, e não com o Tio.
ainda sem Thiago Silva, enfim, ainda sem Pulisic, ainda sem Ziyech. Então peças muito importantes estavam fora dessa dinâmica. Então não tem como a gente falar sobre mecanismos do Chelsea como um ponto de partida para a temporada. O que acaba virando esse jogo é uma avaliação individual mesmo. E aí o Timo Werner de fato chama atenção, mas mesmo assim a gente precisa fazer esse exercício de pensar o que esse jogo potencializava, o que esse jogo pedia. E dentro do que esse jogo pedia, o Timo Werner entregou características que a gente conhecia muito, e acho até que características mais anteriores dele até no Leipzig do que as mais recentes. Eu ainda tenho mais curiosidade para ver como vai ser o Timo Werner em outros cenários, em cenários em que ele seja um 9, ou um ponta, ou um segundo atacante, contra uma defesa um pouco mais fechada atrás, o que vai te permitir menos espaços para correr, para receber essa bola em profundidade, o que vai pedir que ele ache soluções e alternativas, e ofereça alternativas com campo mais reduzido, mas sem perder essa potência que ele tem. Enfim, como eu falei no vídeo lá do Rames, não dá para concluir absolutamente nada. O que dá é pra gente tirar algumas impressões, tentar projetar, relativizar certas coisas e outras. Eu acho até que o Brighton teve pontos e momentos positivos dentro do jogo também. O Lamptey, que tem tudo a ver com o Chelsea, né, inclusive, acaba sendo, porque era da base do Chelsea, para quem não captou, mas ele acabou ficando para trás dentro do que seria uma disputa com o Reece James por espaço. O Reece James fez o gol dele, mas o Lamptey também condicionou bastante do jogo, como esse ala pela direita na equipe do Brighton. É um jogador pra gente observar como vai ser o desenvolvimento com o Graham Potter. Como eu falei no vídeo lá da prévia da temporada, acho que o Brighton vai ser um time interessante de ver. Não sei se vai ser competitivo o bastante para não correr risco de rebaixamento. E diante do Chelsea a gente viu um pouco disso. Agora, do ponto de vista do Chelsea, claro, longe do que a gente imagina, tem todos aqueles obstáculos que já foram falados em outros vídeos aqui no canal sobre a dificuldade de você montar um time novo e colocar em prática, seja qual for a sua proposta, de uma hora para outra, sem ter muito tempo para treinar, vindo de data FIFA que já prejudicou uma pré-temporada que era diferente, que era mais curta. São vários os obstáculos. Então a gente ainda não viu o Chelsea ideal, entre aspas, em campo, e a gente também não viu uma exibição mais convincente ou mais empolgante, já que a sensação da janela de transferências do Chelsea é muito de empolgação. A primeira rodada não foi de empolgação, mas individualmente falando, acho que dá pra gente extrair realmente o Timo Werner como esse ponto interessante, como um ponto positivo, como um ponto de observação para as próximas partidas. Bom, como eu falei, esse era um vídeo um pouco mais curto, só para falar mais rapidamente sobre isso, sobre o Timo Werner, para não passar batido. Eu não consegui gravar ontem, logo depois do jogo, então ficou para hoje. Conto com os comentários de vocês, com as sugestões de temas e tal. Claro que tem muita coisa para acontecer ainda com os campeonatos voltando, com a gente podendo enxergar os times aos poucos em campo, com a janela que segue aberta também, enfim. Participe aí, se inscreva, deixa a notificação ativada aí do canal para você ficar sabendo quando tiver vídeo. Um abraço para todo mundo e até a próxima.